Bom dia, vamos dar continuidade ao conteúdo de História do Sétimo Ano. Hoje entraremos no módulo 19, vamos trabalhar o presente, O presente do índio no Brasil. Bom, temos que lembrar que o índio, que eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores, denominação dada erroneamente por Colombo, quando ele chega na América, acreditando que tinha chegado nas Índias, não tinha da noção de que ele tinha chegado num novo continente. Alguns historiadores defendem que ele morreu ainda acreditando que tinha chegado na Índia. Quando ele classifica esses nativos da Terra, ou negros da Terra, como alguns antropólogos denominam, de índios, a ideia que se dá é que todo índio é igual, Já começa errado pela classificação de índio e já começa errado, felizmente, a sociedade, em parte, vai pensar que todo índio tem a mesma cultura, tem os mesmos hábitos e costumes, a mesma religião. Pelo que se sabe, a grande maioria politeísta, que você tem a crença de vários deuses, tá? Só para vocês terem ideia, esse contato indígena, aqui vamos ser específico aqui no Brasil, ela inicia quando o Cabral chega aqui no Brasil em 1500, em sua expedição com as suas naus, que na verdade iria para a Índia, onde chega lá em Calicut. Chega no Brasil, como nós já estudamos, apenas para tomar posse de uma terra que Portugal já sabia, por isso que o descobrimento essa palavra é uma coisa muito questionável. Bom, pode ser uma visão europeia, eurocêntrica, mas aqui hoje nós já sabemos que até antes de Cabral chegou outros navegantes como Pison em 1498, aonde hoje lá em cima se localiza o estado de Pernambuco, Porque Colombo ele manda Pison descer o continente todo, ver aonde faria a curvatura para seguir a viagem. Então Pison ele vai descendo no seu barco, chega na foz do Rio Amazonas, ele entra, ele percebe que ele não é o mar, principalmente para a água ser doce, é um rio, Para vocês terem ideia da dimensão da boca do Rio Amazonas, você não consegue ver o outro lado do rio. Então ele entra com o seu barco, navega, percebe que a água é doce, que ele é um rio, ele volta, desce mais um pouco, chega ali onde é a região de Pernambuco, retorna e fala para Colombo que a gente não chegou numa ilha, isso aqui é uma nova terra e eu não consegui fazer a curva, dobrar o continente para chegar aonde seria a Índia, E também se ele conseguisse dobrar, a distância ia ser imensa, Mais do que o dobro do que ele coxando ali a África, ou que a Índia ali em si, Possivelmente chegaria pela posição geográfica. Se ele fosse subindo, ele bateria na que seria a Austrália, Papua Nova Guiné, até chegar na Índia. Se chegasse na Índia, duvido muito. Então, não naquele período com a tecnologia daqueles barcos ali, que da Espanha para América enfrentou motins, falta de comida, água potável, seria uma viagem 2 vezes a distância, o dobro de tempo ou até mais, e vamos lembrar que os navios daquela época dependiam de vento, para ir de um lado para o outro. Se não tinha vento, o barco ficava ali parado ali até bater um vento. Esses barcos ficavam dias, relatos de semanas, até esperar essa corrente de vento. Bom, é por isso que era necessário ter uma carta náutica, e ali você já tinha conhecimento de correntes marinhas, questão do vento. Bom, mas vamos voltar aqui para o Brasil. Quando Cabral chega aqui em 1500, toma posse, aquele quadro lindo, maravilhoso, que eu digo para vocês que não foi daquela forma, aquele quadro foi pintado há séculos depois, e naquele período ninguém tinha máquina fotográfica e ninguém se preocupava também em ficar lá escrevendo ou ficar pintando o que realmente acontecia, Cabral vai embora, fica 10 dias no máximo, 10, 15 dias no máximo, fica alguns degradados. Quando volta, vai direto para Portugal, já que o Brasil não tinha interesse nenhum. O Brasil depois passou por um período de guarnições que vinham para patrulhar
a costa brasileira e principalmente combater a pirataria, principalmente dos franceses, tá? Que fundaram uma colônia França-Brasil, onde hoje é a cidade do Rio de Janeiro. E o que sobrou desse forte, você vê claramente ali onde hoje é o Colégio Naval da Marinha. Vamos se posicionar melhor. Do lado do aeroporto de Santos Dumont. Bom, ali você tinha um forte francês e do outro lado da Bahia você tinha um forte português, que teve uma guerra lá entre Tamoios e Caetés, tá? A gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, quando Portugal resolve colonizar o Brasil a partir de 1530, já que Portugal tinha perdido algumas de suas feitorias, questões de administração, questão de guerra, e futuramente você vai ter a União Ibérica, que nós já estudamos também, quando o rei de Portugal resolve ir para a guerra no Marrocos, e até hoje não se sabe que fim levou. Possivelmente morreu na guerra, e muitos desses portugueses pensavam, de uma forma milagrosa, que esse rei iria voltar. Então você vai ter a União Ibérica, em que Portugal praticamente deixa de ser governado pelo rei português e passa a mão do Filipe, né? Esse período que nós também estudamos vai ser também o período das invasões holandesas e depois, por fim, como nós estudamos no módulo anterior, você tem os sertanistas ou os bandeirantes, né? Então, vamos hoje só focar na questão do índio. Quando chega as missões jesuítas, que nós vimos isso na aula passada, esse índio praticamente ele é tratado como um ser humano e aí ele teria o direito de converter-se ao cristianismo. Mas antes das missões jesuítas, os portugueses usavam esse índio para trocas de comerciais, ou como nós chamamos de escambo, né? Você dava um produto em troca da sua mão de obra. Então o índio pegava aquelas toras de madeira do pau-brasil, enchia os navios portugueses, e em troca ganhava-se bugigangas, espelhos, coisas que para eles tinham importância. Temos que entender também que durante muito tempo se construiu aquela visão que o índio é preguiçoso. O índio não é preguiçoso. Esse que é a grande questão, que você colocar todo mundo no mesmo balaio de gato, né? Pela cultura indígena, o índio, questão do homem, ele não mexe com a terra. Bom, isso é função da mulher, questão cultural desses povos indígenas, desses índios nativos. E quem mexeria com a terra era a mulher. Então você imagina você pegar uma mulher com a sua força física menor do que o homem, botar esse trabalho árduo, né? Por isso que os índios, somente os homens, não aceitavam essa questão. Você teve conflitos em todas as capitanias. Isso só vai acabar quando você chega à questão da escravidão negra, e a esses índios é dado o direito, não, né? É imposto a ele a questão das missões jesuítas, né? Lembrando que esses jesuítas foram aqueles mesmos que foram criados para combater a expansão protestante na Europa, que nós também estudamos aqui o conteúdo do livro, né? Então você vai ter essas missões jesuítas em que esses índios eles vão ser catequizados, convertidos a uma religião monoteísta, que é o cristianismo católico, né? Vamos lembrar que Portugal é um estado católico e é até hoje, né? Essa é uma das explicações que nós temos para o Brasil ter essa grande quantidade de cristãos católicos. Isso se dá também diretamente à colonização portuguesa. Se nós fôssemos colonizados por ingleses, possivelmente anglicanismo. Se fôssemos colonizados por holandeses, possivelmente calvinistas, tá bom? Então você vai ter esse período em que esse índio, de certa forma, vai sofrer essa catequização, essa conversão. Também estudamos esses sertanistas que, na visão paulista, são considerados heróis, e espero que vocês tenham tirado essa conclusão sobre realmente se são heróis ou não, né? Mas vamos falar da atualidade. Para vocês terem ideia, no livro, o livro fala sobre uma pesquisa demográfica de ocupação indígena. Eu fui no site da FUNAI, eu vou botar o link para vocês assistirem depois lá no site, e esse quadro ainda continua o mesmo do que está aí no livro de 2010. Não teve atualização. Isso é uma coisa muito preocupante, né? Onde você vai ter aproximadamente quase 900 mil índios, grande parte vivendo nas cidades e uma parte no interior. Não se sabe se realmente o que esses números ou aumentaram ou diminuíram. Infelizmente você não tem uma pesquisa antropológica, uma pesquisa de campo. E essa pesquisa ela é de composição da FUNAI,
que é a Fundação Nacional do Índio, que ela foi criada em 1967 pela Lei 5371, se eu não estiver enganado, e a FUNAI ela é atrelada ao Ministério da Justiça, tá? Já que esse nativo, que chamamos de índio, ele é um cidadão brasileiro e aí ele tem todos os direitos como cidadão brasileiro, da mesma forma os deveres, tá bom? Desde o direito ao voto, pra vocês terem ideia, e ter o registro civil, que no caso é a nossa carteira de identidade ou a certidão de nascimento, tá bom? Como os portugueses chegaram aqui no território, estima-se que você tinha uma população aproximadamente de cerca de 3 milhões de nativos. Bom, grande parte vivia nas costas, que você tem lá de cima, onde Cabral chegou, até o território que o Brasil lhe pertencia, que era a província de São Vicente. Depois, com a União Ibérica, houve o fim dessas fronteiras e você vai ter praticamente, possivelmente, o dobro do que está aí nessa chegada de Cabral. Então hoje, pelo que se sabe, 0,26%, é o quadro que está no livro aí, mostra a representatividade indígena no Brasil hoje. Bom, só que esse dado de 2010, eu pesquisei, no órgão oficial, que é a FUNAI, ela que tem essa obrigação de proteger o índio, trazer o estudo e a preservação da cultura indígena. Infelizmente esse quadro está de 2010, nós já estamos em 2020, entrando em 2021, e procurei se informar com um amigo meu que ele é antropólogo. No finalzinho eu vou contar a história dele. Ele falou: André, o quadro não tem atualização, esse levantamento está parado, né? Mas vamos esperar que se atualize, né? Torcer, é claro, para que não diminua mais e sim aumente cada vez mais e a cultura desses nativos sejam preservados, tá bom? Então você vai ter essa catequização indígena, você vai ter a questão do escambo, onde a força da mão de obra vai ser trocada pela força da mão de obra do trabalho indígena. Depois vão passar pelo esse processo de catequização, e esse processo é um processo que é preocupante, que de certa forma ele vai afetar diretamente a cultura nativa, né, do índio aqui no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro nós temos o Museu do Índio, que fica em Botafogo. Lá você tem um encontro com uma parte dessa cultura, tá? Se nós formos aqui para o Rio de Janeiro, em torno da cidade, a aldeia Maracanã, né? A aldeia dos rios, né? Da tradução de Tupi, ou o próprio nome carioca, né? Também é de origem indígena. Ali você já tinha tribos indígenas somente até a chegada de Dom João VI aqui no Brasil, da família real em 1808. Então, Rio de Janeiro ia até mais ou menos ali São Cristóvão, onde hoje aqui pelo Vicílio já era roça mesmo. Dali para lá já era terra desconhecida, né? Você já tinha tribos indígenas que cercavam toda a cidade ou a vila do Rio de Janeiro. Do outro lado você vai ter Niterói, também a mesma coisa. Hoje, na atualidade, onde você encontra uma tribo indígena dentro da região metropolitana do Rio de Janeiro, você tem na questão em Jacarepaguá, que eram um dos remanescentes da aldeia Maracanã, que foram removidos no período da Copa, onde não foi respeitada a questão cultural, e o que realmente interessou ali foi a questão do dinheiro, né? Então, ali na região de Jacarepaguá, eu tentei procurar algum estudo de levantamento antropológico ou de pesquisa social, não achei nada. Também, do jeito que a FUNAI está, dependendo, esse estudo nunca foi feito, né? É uma coisa preocupante. Bom, e hoje em dia esse nativo com os mesmos direitos, e nós cidadãos como nós temos, tem várias questões a serem enfrentadas, tá? Até a questão atual dessa problemática sanitária que nós temos hoje, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia, o último dado que eu li sobre o Ministério da Saúde, a maior índice de mortalidade dos índios está relacionado ao consumo de bebidas alcoólicas e drogas, tá? Ou seja, é um choque cultural. Da mesma forma que você tem as doenças que o próprio homem branco levou com esses índios. Nos vídeos anteriores, eu expliquei para vocês uma tribo que eu sempre me enrolo falando deles, ficavam ali na região do Espírito Santo, para vocês terem ideia de como essa cultura é muito diversificada. E esses índios caçavam tubarão, né? Eu já expliquei isso para vocês, eles entravam lá dentro do Espírito Santo
matava um tubarão e no pescoço deles você tinha cordões com dentes de tubarão, né? Onde você já vai imaginar que o índio entrava no mar aberto, ia lá, caçava tubarão, e também da mesma forma eles tinham o ato antropofágico, né? Nós vamos entrar aqui agora discutindo sobre esse assunto. Né? E uma coisa também muito preocupante, eu trabalho muito com os alunos, é a questão de como a visão desse índio aqui no Brasil é errada também, né? Porque eu vou botar um desenho lá para vocês entenderem como é que o índio é erroneamente representado aqui, como as pessoas acham que é o índio, né? Através de desenhos animados, como o Pica-Pau, que aquele índio que aparece ali é o índio americano, né? Completamente diferente do nosso aqui. Bom, nada a ver, mas no imaginário das crianças, nessa pré-adolescência e ainda em alguns adultos, a visão que nós temos é aquele índio do desenho do Pica-Pau, né? Em alguns desenhos esse índio é tratado como vagabundo, bêbado, bom, isso não ajuda nada e sim constrói uma visão completamente errada do índio. E para vocês terem ideia um pouco da cultura americana, né? Nós temos um índio herói nos Estados Unidos, somente na Segunda Guerra Mundial, que ele ajudou a levantar uma bandeira quando os Estados Unidos dominaram a ilha de Ojima na Segunda Guerra Mundial. E ele aparece lá na foto levantando essa bandeira. Né? Os índios também participaram de guerras, somente na Segunda Guerra Mundial. Esse índio, infelizmente, ele morreu no esquecimento. Pelo que se sabe, ele foi encontrado desfalecido, bêbado, né? Morreu questão de bebida, mas isso aí é um outro assunto, né? Vocês têm ideia como esse índio teve participação na cultura americana e também você teve índios aqui que tiveram grande importância na nossa história, né? E muito que se sabe do índio, inicialmente no início do período da colonização, se deve ao alemão Hans Staden, tá? Onde ele fez 2 viagens para o Brasil. Ele é um arcabuzeiro alemão, era aquela pessoa que levava um arcabuz. Geralmente a gente vê gravuras dele levando esse arcabuz nas costas. E esse Roland Staden, em seu livro 2 Viagens no Brasil, tá? Vocês podem procurar esse livro, ele está vendo aqui no Brasil em português, ele era alemão. Foi inspiração para outros possíveis 2 livros, né? Robinson Crusoe, bom, e As Viagens de Gulliver, bom, já que o livro dele foi lançado no século XVI e esses 2 livros foi bem mais à frente, né? Até uma discussão sobre realmente se esses 2 livros se basearam na visão de Hans Staden. Hans Staden, ele, pelo que se sabe, está narrado bem no livro dele, As 2 Viagens. É aí que nós temos um grande conhecimento de uma parte da cultura indígena do início da colonização, já que os portugueses na época não se interessavam por isso, né? O que interessava para eles era vir aqui, arrancar o pau-brasil, encher o navio e subir, e os jesuítas, com a sua visão etnocêntrica da religião cristã como a única verdadeira do mundo, o que interessava para eles era converter esse nativo ao cristianismo e tudo a sua bagagem cultural deveria ser destruída ou jogada fora, né? Pelo que se sabe, Hans Staden chegou em Portugal em 1548, se não estiver enganado, no mês 4, e a sua intenção era ir para a Índia, não vir para o Brasil. Só que ele perdeu o navio, né? Um mês depois, lhe foi oferecido que ele viesse para o Brasil. Prontamente ele atendeu, chegou aqui no Rio de Janeiro em 1548 também, depois de uma viagem muito conturbada. Isso tudo está narrado no livro dele, tá? Ele chega onde hoje é o Cabo de Santo Agostinho, se não estiver enganado, na região lá de Pernambuco. E o primeiro contato que ele tem com esses índios os índios caetés, defender 90 colonos que estavam cercados em uma vila portuguesa nas capitanias hereditárias, né? E no livro dele ele relata esse combate de forma assim incrível, né? Mas, como a gente fala, uma epopeia, né? Ele fala que esses índios arremessavam flechas e uma coisa interessante que ele coloca no livro, que esses índios, além de flechas, eles lançavam uma poeira que ardia os olhos. Hoje se sabe que é pimenta, né? Onde pegava pimenta, botava assim, eu não sei nem explicar como é que eu vou dizer isso para vocês, como se fossem sacos ou uma forma de você colocar aquele pó ali. Lançava-se essa flecha com aquele pó em direção aos barcos, quando aquilo estourava, o vento levantava aquilo e você tinha ardência nos olhos, né? Olha o índio fazendo guerra química, né?
Isso em 1549, né? E o pessoal acha que índio só atira flecha e lança, né? Ah, e outra coisa, tá, gente? Os arcos dos nativos aqui do Brasil é diferente do índio americano, né? Não é o Legolas que o pessoal está acostumado, já me perguntaram isso do Senhor dos Anéis, né? Bom, então vamos lá. Ele ganha essa batalha, isso está bem relatado no livro. Em 1549 ele volta para a Espanha. E em 1550 ele volta novamente para o Brasil numa expedição, não pelos portugueses, sim pelo espanhol. E essa missão era você construir uma vila lá no finalzinho, onde hoje era território entre o Uruguai e a curva lá debaixo do sul, que ali você tinha um importante ponto estratégico, né? Os navios naufragam, afundam. O principal responsável por essa missão ele morre também. Eles ficam 2 anos perdidos no meio do mato. E os sobreviventes desses navios, uma parte vai para Assunção e a outra parte vai chegar aí que está Randstaden, aonde hoje é São Vicente, né? Para quem não conhece São Vicente, São Paulo. Bom, lá já tinha uma missão jesuíta, onde parte desses índios já eram catequizados. Ali ele conhece o governador-geral do Brasil e ele narra num livro por ele ser arcabuzeiro, e é dada a ele uma missão de um forte onde fica um pouco mais abaixo ali, depois de São Vicente, que era o limite entre o que seria o Brasil, a colônia portuguesa, e o que seria a colônia espanhola. Só que ali você também tinha uma divisão, né? Você tinha ali o território dos tamoios, que adoravam franceses e odiavam portugueses, e do lado deles você tinha os tupinambás, que adoravam portugueses e odiavam os franceses, né? Eu queria que vocês entendam que a costa brasileira você tinha aproximadamente 5 ou 6 grupos desses índios. Praticamente a origem era a mesma, mas entre eles você tinha guerras, que a gente vai trabalhar um pouco mais na frente. Essa se fortificava em Bertioga, na tradução livre do Pinambá, o Tupi, Oca dos Macacos, se não estiver enganado. Mas você tinha realmente muita concentração de macacos, é por isso que os índios chamavam de Bertioga. E hoje é a cidade de Bertioga, né? Vocês verem que muitas dessas cidades em São Paulo você tem origem de um nome indígena, né? Então ele fica naquele forte ali. Em 1554 é fundado a cidade de São Paulo e no mês de novembro de 1554 ele é capturado pelos tamoios, né? E como os tamoios não gostavam de portugueses, apesar dele falar que não era português, né? Ele é aprisionado, ele fica aproximadamente 1 ano preso. É aí que você tem os detalhes desse banquete antropofágico, né? Como ele relata essa questão do índio devorar a carne humana, né? Coisa que era considerada não aceitável pelos europeus. Bom, então você vai ter, ele conhece o Cuyambique, se não estiver enganado, se a pronúncia estiver errada, que odiava portugueses, né? Tem um livro que fala Meu Querido Canibal, de Antônio Torres, que ele narra esse chefe indígena tamoio, que segundo o livro ele andava com 2 canhões aqui no ombro, né? E ele falava que a maior vitória dele era de ter conseguido comer 52 portugueses, né? Já que você tinha um banquete antropofágico. E um pouquinho no finalzinho eu vou explicar essa questão do banquete, tá? Então você tem esse livro, Meu Querido Canibal, que trabalha bem essa relação desse chefe indígena tamoio. Então, quando ele é capturado, ele chegando na tribo, como ele mesmo relata no seu livro, ele fala: vossa comida chegou, como era um hábito que você tinha entre essas tribos. Tá? Então ele fica ali basicamente 1 ano, ele é aceito dentro da família do índio, e quem tocasse no guerreiro primeiro ou no prisioneiro é que tinha o direito a esse prisioneiro, né? Já pelo que se sabe, eles eram recebidos bem nas famílias, faziam parte da família. A eles era dado algumas regalias e com o decorrer de 1 ano ele era engordado, né, para ser devorado.
No livro, em algumas figuras, você tem figuras de, parece ser partes humanas colocadas na parte de cima. Embaixo você tinha fogueira, né? Alguns índios consumiam a carne humana crua, então sem preparo ou cozimento nenhum. Bom, você vê muito isso no filme 1492, A Descoberta do Paraíso, com Gerard Depardieu, que faz o Colombo, que ele chega numa tribo antropofágica, é onde ele vê alguns soldados espanhóis que tinham sido capturados, alguns índios, e os corpos todos separados para serem consumidos por esses índios. Tá? Porque o canibalismo ou o antropofagismo não era só aqui no Brasil, não. Né? Você tinha tribos na América toda que em determinadas regiões você tinha, além do sacrifício humano, você tinha o consumo da carne humana, coisa que foi completamente reprovada pela visão europeia e que era combatida a ferro e fogo. Né? Só que nós temos que lembrar que você tinha os tamoios, que não gostavam dos portugueses, e você tinha os tupinambás, que não gostavam dos franceses. Então você vai ter uma guerra aí entre essas tribos e tanto portugueses e franceses vão usar esses índios nas suas questões de ganho financeiro. Né? Se morrer índio de um lado ou do outro, para eles pouco interessava. O que interessava era o lucro no final. Né? E no meio disso tudo você vai ter os bandeirantes mais à frente e você vai ter os jesuítas. Né? Então esses 3 milhões de índios no decorrer dos séculos vai diminuindo e infelizmente chegando a 0,26% da população brasileira. Bom, mais uma coisa interessante que uma amiga bióloga sempre falou, André, pelo menos 90% dos brasileiros têm sangue indígena correndo na veia, né? Então vamos lá. Então ele fica praticamente um ano preso nessa tribo. Eles é dado um cordão com nó. Aqueles nós ali era a quantidade de luz. Então cada nó que ia sumindo até zerar era o dia que ele deveria ser devorado, né? Claro que depois ele relata o livro que descobre, ele fica abismado. E nessa tribo você já tinha 2 irmãos de Inácio Braga, se não estiver enganado, que eram 2 portugueses, e ele relata nesse livro que viu eles sendo devorados na frente deles, né? É uma coisa, imagina, né? Você tá lá preso e saber que você, por uma questão cultural, você ia para a barriga desses índios, né? Vou explicar no finalzinho essa questão. Pelo que se sabe, chegou um navio francês lá, ou como esses tamoios chamavam Mair, né? Porque eles falavam que os franceses eram que nem papagaios, né? Falavam que nem não paravam de falar e chamavam de Mair, se não me engano, que era como se chamavam os franceses, e os portugueses eles chamavam de Peró, né? Até alguns falam que uma vez com Pero vai de caminho, a vez com Cabral, isso é uma discussão aí até hoje, mas Mair era como era conhecido os franceses, ou papagaios falantes, como eles chamavam. E ali o Hans Donner, o Hans, ele fala para os índios que ele é francês, não português, né? Aí o comandante do navio, ele começa a falar em francês com ele, só que ele não sabe nada de francês, né? Viu-se claramente que ele queria enganar e continua ali como prisioneiro. E o comandante desse navio, tentei pesquisar aqui o nome dele, eu não consegui, nem o Hans, ele fala quem é esse comandante do livro dele. Ele fala, ele é Peró e podem devorar ele à vontade. Né? Pra vocês terem ideia que os franceses também são católicos e por interesses econômicos, se um português fosse devorado à frente dele, ou o contrário, isso também acontecia, não tinha importância nenhuma. Né? Ele fica ali, continua preso, e pelo que se sabe nos relatos dele, ali na parte de Ubatuba, você vai ter uma forte tempestade, e ele fala que através do seu Deus cristão ele conseguiria parar de chover. Né? Ele consegue realmente fazer isso, os índios libertam ele em 1557, aonde ele volta para a Europa e ali ele escreve esse livro, As 2 Viagens de Estado. Tá? É por isso que nós temos muito desse conhecimento antropológico desses índios, através do seu livro, que é o best-seller. Vende porque a pessoa queria saber como isso aqui era, o Brasil, né? E ficam horrorizados, e é daí que você também vai ter essa visão selvagem desses índios inicialmente no período da colonização aqui no Brasil, tá?
Eu quero que vocês entendam que essa questão do consumo da carne humana, a questão cultural, isso é uma coisa que entre os índios mesmos era aceito. Vocês têm ideia, ali você vai ter potiguar, caeté, tupiniquim, tupinambá, caeté, tupiniquim, tupinambá, potiguar. Todos viviam nas costas ali, tinham um parentesco, viviam em guerra. Isso para eles era uma coisa sagrada. Tanto que você tem o banquete antropofágico. Bom, você tem 2 filmes que trabalham bem isso. Se vocês procurarem o filme, por favor, antes converse com os responsáveis sobre a classificação do filme, tá? Você vai ter ali esses 2 filmes que trabalham cinema brasileiro. Tem um até do Hans Staden mesmo, que trabalhem esses fatos históricos. Então, para esses nativos ali, que guerreavam entre eles, era uma coisa cultural e aceita. E somente o Tupi e falasse que era vergonhoso para ele ser enterrado depois de ser preso ou perder uma guerra. Para eles, a honra era ser devorado por uma outra tribo que dentro do corpo desse inimigo iria continuar a sua guerra. Né? Então você tem uma questão cultural. Podemos ter essa visão de selvageria, mas temos que entender que é uma questão cultural daquele período ali. Tá? E hoje, no Brasil, você ainda encontra tribos isoladas. Bom, foi encontrado umas 2 ou 3 semanas atrás, eu trabalhei isso no último vídeo, ali na região ali central do Brasil, tribos que nunca tiveram contato com a cultura branca, e a FUNAI, que é responsável por cuidar do índio, ela de certa forma, ela tem a obrigação de proteger essa cultura indígena. Bom, outra coisa também interessante de se pensar do índio hoje, qual o papel indígena hoje no Brasil. Primeiramente, temos que se preocupar com a preservação dessa cultura. Infelizmente, você ainda tem missões de cunho religioso que, de certa forma, por uma visão completamente errada, tenta converter esses índios não só ao cristianismo, como qualquer outra crença. E a cultura deles praticamente vai subindo no decorrer do tempo. Se vocês forem no YouTube, vocês vão encontrar muitos canais sobre cultura indígena, em que você tem a vida corrente dentro dessas tribos e como hoje a sociedade presente, de certa forma, influencia a cultura indígena. Tá? Não deixem, procurem um livro, tá? Hans Staden, Dos Viagens no Brasil. Tem meu querido Canibal de Antônio Torres, que fala daquele do índio Coambesi, que era um chefe tamoio que Hans Staden conheceu pessoalmente. Você tem filmes, tá? Não esqueçam, primeiramente, se forem procurar esses filmes, que está disponível nesses canais aí de vídeo, conversando com os responsáveis de vocês pela classificação do filme, tá bom? E se sabe muito da cultura indígena graças a esse alemão, né? E já falei para vocês, pelos portugueses, isso aqui não interessava somente o que vinha da terra, que vai ser pau-brasil, cana-de-açúcar, ciclo do ouro, café, independência do Brasil, latex e o café também, né? Bom, e para vocês terem ideia, até mesmo depois que o Brasil se torna independente, o Pedrinho, né, o Pedro I, o índio ele não é dado a sua devida importância. Então, José Bonifácio, que seria equivalente a um primeiro-ministro, né, apesar que esse cargo não existia na coroa aqui do Brasil, na monarquia brasileira, ele tentou, na Constituição de 1824, de certa forma, garantir alguns direitos e o reconhecimento do índio como cidadão. Só que o índio, praticamente, na Constituição de 1824, a ele não é dado uma linha sequer, ou uma letra, uma palavra que mencione o índio. Então, o índio é deixado da mesma forma que quando os portugueses chegaram. Quando tem um filho de Dom Pedro I e Dom Pedro II, é aí que se começa a dar um devido valor, quando Dom Pedro cria o Instituto de Geografia e História Nacional. E ali também, né, que se descobre que o brasileiro comemorava o descobrimento da data errada, né? Já falei isso para vocês. Se comemorava em maio, graças a Dom Pedro II se descobriu que foi em abril e descobriu quem era Cabral, né? Que ninguém sabia nem quem era Cabral, sumiu na história. O vídeo está pronto, tá? Vai entrar nas aulas de revisão, tá bom? Eu decidi botar ele um pouquinho mais à frente. Nas próximas aulas, depois desse módulo 19, a gente vai entrar nos módulos de revisão
do conteúdo, tá? Que já começa semana que vem, tá bom? E quem teve a oportunidade, eu já comentei isso também no vídeo, de ir no Museu Histórico na quinta, que infelizmente pegou fogo pelo descuido e a falta da importância que se dá à cultura brasileira, né? Como a gente fala, as prioridades, né? Ali você tinha uma estátua do tamanho natural de um índio, que foi tirado quando esse índio visitou Dom Pedro II, e ele mandou fazer de tamanho natural. Infelizmente se perdeu com esse incêndio, né? Você tem fotos sobre ela. Bom, eu conheço bem ela, já que eu fiz um curso nesse museu, não na questão do índio, sim uma outra área de estudo que você tinha ali, já que ali era o berço da antropologia do Brasil, né? Bom, então não deixem de fazer os exercícios do livro. Quem tiver interesse, os 2 livros para procurarem, bom, e até a próxima.